Amados irmãos e irmãs, que saibamos perceber sempre que as obras de Deus são extraordinárias e maravilhosas demais para que as compreendamos em sua totalidade. E mesmo quando não entendemos das coisas terrenas e muito menos das coisas celestiais, possamos nos consolar sabendo que Deus dispõe o mundo natural para o nosso bem e deleite, mostrando assim seu amor e bondade aos aflitos e angustiados. Que o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nosso estudo será sobre o Salmo 77, com o tema A Tortura da Angústia. Provavelmente você já deve ter sentido em algum momento da vida uma falta de calma na alma, uma inquietação no coração, uma tristeza profunda, a mente perturbada e confusa, o corpo enfraquecido, enfim, um amontoado de pensamentos e sentimentos desagradáveis que roubam a alegria de viver de qualquer um. Isto se chama angústia. Poucas são as experiências pelas quais um ser humano pode passar que são piores que a angústia. Ela pode ser produzida pela perda de um ente querido, pelo sentimento de fraqueza diante de um problema difícil de resolver, quando nos estressamos, quando traumas do passado não são resolvidos, etc. A angústia é uma antiga companheira da humanidade em sua caminhada na Terra, mas a palavra de Deus oferece consolo para esse torturante mal. Vamos aprender a partir do Salmo 77 sobre esse tema. Veremos 3 aspectos de como vencer a tortura da angústia. O primeiro aspecto é como se caracteriza a angústia. Asaf, o autor desse salmo, era chefe dos músicos do rei Davi, conforme 1 Crônicas capítulo 16, versículo 4 a versículo 5 nos diz: Davi designou entre os levitas os que haveriam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe que faria ressoar os símbolos. 12 dos salmos são de sua autoria. No Salmo 77 encontramos esse homem em um poço de angústia, sofrendo horrivelmente, com uma profunda agonia. Vejamos como sua angústia é caracterizada. No versículo 1, percebemos que no salmista existe um desejo constante de sair daquela situação. Olha o que diz o versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Ele clama incessantemente a Deus para que seu problema seja resolvido. Ele não quer permanecer naquela situação tão incômoda. No versículo 2, ele experimenta uma ausência de consolo. É dito: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Ele ora, implora, mas não encontra nenhum consolo que possa diminuir sua angústia. Adiante no versículo 3, ele chora e geme desconsolado. Diz o versículo 3, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. O salmista sofre por causa da dolorosa angústia que passa. Na vida do salmista ele tem essa experiência. Pode ser que você que
nos ouve agora também esteja passando por algo assim nesse sentido. O versículo 4 ele nos diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Ele tem insônia e uma perturbação interior. Imagine o que é sofrer o dia inteiro e à noite não poder desfrutar da bênção do sono. Seus pensamentos estão tão confusos que ele já não consegue falar direito. Que angústia terrível! Do versículo 5 a versículo 9, ele faz uma autoanálise doentia. Ele examina cuidadosamente o significado da palavra perscrutar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Ele faz perguntas a si mesmo. E olhe, as 6 perguntas que o salmista diz: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? A 5ª pergunta ele diz: esqueceu-se Deus de ser benigno? E na 6ª pergunta: ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? É bom fazer análise dos próprios pensamentos e também dos próprios propósitos, mas esta autoanálise nunca pode ser excessiva, como estava acontecendo com o salmista, pois o excesso de autoanálise é doentio. Mas o que terá sido a causa de tanto sofrimento? Percebemos com essas indagações, com esses questionamentos, como o salmista estava perturbado interiormente. O segundo aspecto que queremos abordar é a razão ou a fonte da angústia. Qual era a razão? Qual era a fonte da angústia do salmista? O versículo 10 mostra a razão de tanta confusão na mente do salmista. Olha o que diz: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Asaf pensou que por um motivo misterioso e desconhecido, Deus pudesse ter mudado seu caráter, seu modo de ser e de agir na história. Aprendemos que em Deus não pode haver variação nem sombra de mudança, conforme São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aprendemos também que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, conforme o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Aprendemos ainda que, por isso mesmo, o Senhor é chamado de Deus eterno, conforme o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 40, versículo 28 a versículo 31, que diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus é imutável em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, bondade e verdade. No entanto, nesse momento de sua agonia, o salmista se esquece dessas verdades, e esta é a razão ou a explicação para a sua angústia, aflição e intranquilidade. Quem perde a confiança em Deus, não tem confiança em mais nada. E agora? Como sair dessa situação tão terrível em que se encontra o salmista e tantos filhos de Deus que experimentam a mesma sensação? Vamos para o terceiro aspecto desse texto. A solução ou como fazer para superar
a angústia. A partir do versículo 11, veremos o salmista subindo os degraus da escada que o tira do buraco em que se encontrava sofrendo angustiadamente. O que aconteceu que fez o salmista ter uma nova visão acerca do seu sofrimento? Ele pensou nos grandes atos de Deus no passado. Os versículos 11 e versículo 12 nos diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. O salmista começa a lembrar-se que Deus não está parado, sem vida, mas é um Deus que age e trabalha. O nosso Deus está presente aqui e agora, quando estudamos a sua palavra ou fazemos qualquer coisa. Ele está ao nosso lado, falando e orientando nossos passos. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo está em nós e nós nele. É muito bom saber disso. Contudo, é difícil assimilar com precisão essa verdade no coração. Devemos admitir que o conceito que temos quanto à presença de Deus habitando em nós é imperfeito. Muitos podem pensar: como Deus poderia estar comigo no meio de tudo isso que estou vivendo? Ou mesmo, onde está Deus? O que podemos afirmar é que os que gastam tempo na presença de Deus aprendem a distinguir a sua voz de todas as outras vozes. Leia Evangelho segundo São João, capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 27 comprovam essa afirmação. O salmista recorda a libertação dos israelitas do Egito, conforme está no versículo 15. O salmista recorda também a travessia do Mar Vermelho, acompanhe o versículo 16 a versículo 19. No versículo 20, ele lembra a condução do povo pelo deserto, o cuidado de Deus na condução do seu povo. No versículo 14 anteriormente, ele lembra a ação de Deus no presente. Ele diz no versículo 14: Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Aprendemos com o salmista e com outros personagens da Bíblia como vencer a angústia. Jonas, no capítulo 2, versículo 2 do seu livro, afirma: Na angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. A experiência de Jonas também nos ensina isso. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7 do seu livro, também nos diz: Declara, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 a versículo 38, nos mostra como Jesus enfrentou a angústia. Olha o que está escrito nesse texto vivido por Jesus no jardim do Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. No Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 27, ele afirma: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Qual deve ser a atitude para com aqueles que sofrem com a tortura da angústia? O que nós, como cristãos,
podemos fazer para ajudar as pessoas que estão vivenciando essa situação tão terrível. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, eu quero concluir afirmando que preocupações, medo, ansiedade, angústia, aprendemos na palavra de Deus que devemos enfrentar nossas tribulações e sofrimentos através da confiança em Deus. Devemos reconhecer nossas limitações e incapacidade para cuidarmos de nós e esperar no poder de Deus, que pode nos restaurar além do que imaginamos e nos dar a vida eterna. Amém.